quando pense, não pense pequeno, não pense em fazer uma coisa pequenina, uma coisa... Se é para fazer, vamos fazer uma cena épica, seja isso o que for, ok? Seja isso uma empresa, seja isso um evento, seja isso o que for, se é para fazer, é para fazer bem feito. Tenho a felicidade de ter ao meu lado uma mulher que ainda é mais maluca do que eu, e curiosamente, ainda ontem, estávamos num momento qualquer a falar sobre um determinado assunto e eu estava a dizer mata e ela estava a dizer esfola e entretanto eu estava, esta mulher é pior que eu, ela ainda é pior que eu. Hoje para mim vencer na vida é uma coisa muito mais completa, ok? Vencer na vida para mim é ter uma família extraordinária como eu tenho, é ter uma equipa extraordinária como eu tenho, é ter bons amigos, é ter pessoas como tu perto de mim. Isso para mim é vencer na vida. O dinheiro é importante? É, claro que é importante. Todos nós temos objetivos financeiros. Nem faria sentido empreender para outra coisa, né? Porque a função de um empreendedor não é só impactar, também é ganhar dinheiro. E naturalmente eu gosto muito de ganhar dinheiro e gosto muito de dinheiro e olho para o dinheiro de uma forma positiva, porque eu acho que o dinheiro é um potenciador. O dinheiro não muda ninguém. Ou seja, aquela narrativa que as pessoas gostam muito de usar, ele agora desde que ganhou dinheiro está diferente. A pessoa não está diferente. O dinheiro só potenciou uma coisa que ela já era. Eu quando vou vender uma mentoria, eu faço chamadas de 30 em 30 minutos, das 10 da manhã às 7 da tarde. Non-stop. É punk. É super cansativo. Mas tem que ser feito. Queres vender mais? Faz o que é preciso ser feito. A maioria dos empreendedores não faz o que é preciso ser feito para ter melhores resultados. E isto é chapa 5 para praticamente todos. Objetivos. Objetivos. E aqui entra a zona de conforto e a zona de desconforto. A maioria dos empreendedores estabelece objetivos que eles sabem que conseguem cumprir. Imagina, este ano faturei 20 mil euros. Objetivo para o próximo ano, 30 mil, 40 mil. Porquê? Porque a pessoa já sabe que vai conseguir alcançar aquele objetivo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Doers Podcast. E como não podia deixar de faltar, aqui estamos nós, segunda-feira, 6 da manhã, para vos entregar um doer que eu tenho muito prazer e muito orgulho de ter aqui comigo hoje, o meu amigo, mentor, Paulo Faustino. Olá, João. Paulo, gosto enorme, meu amigo, ter-te aqui antes de mais. O prazer é meu. O prazer é meu. Mesmo muito. Foi difícil conseguir, mas conseguimos. Conseguimos. E este podcast ia ter sempre que acontecer. Portanto, nós íamos ter sempre que gravar. Ia sempre haver um episódio contigo. Sempre. Porque naturalmente tornaste um amigo. És meu mentor. E portanto és daquelas pessoas que eu quero ter sempre perto de mim. E, portanto, em qualquer coisa que eu crie, em qualquer coisa que eu tenha, vou ter sempre perto de mim e, por isso, obrigado. É recíproco. Eu sei que sim. Por isso, obrigado. Obrigado, Paulo, por estares aqui connosco e por trazeres também a tua jornada hoje e entregarmos esta jornada, esta aprendizagem, estas dores. A gente brinca às vezes aqui um bocadinho em que diz que doers, né? Se puseres, se mudares o E para a frente do R, fica dores. Né? E, na verdade, o que nós falamos aqui são as dores dos empreendedores, mas esse é o mote, é nós trazemos a história do empreender, não aquilo que se vê nos jornais, não aquilo que se vê nos links das notícias, mas sim aquilo que verdadeiramente os empreendedores passam e por isso, obrigado por estares aqui, por contribuir aqui para a nossa comunidade, que é uma comunidade ainda jovem, ainda está a nascer, mas eu tenho a certeza absoluta que vai ser uma grande comunidade de verdadeiros fazedores e por isso obrigado pelo teu contributo. Obrigado aqui, pelo convite. Vamos a isso. Bora. Paulo, já nos conhecemos há 6 anos. Mas parece que é 60. Mesmo. Uma viagem mítica a Madrid pelo meio. Foram 6 anos muito intensos. Muito intensos. Já estivemos juntos em muitos países. Muitos. Sim, houve uma altura que estávamos mais tempo juntos fora do país do que dentro, não é?
Olha, Paulo, sim, já passamos muita coisa, muita jornada, muita transformação juntos, os meus ciclos, os teus ciclos. Vi nascer coisas que tu criaste, tu viste nascer coisas que eu criei e naturalmente sabes que és uma inspiração também para mim. Além da amizade, além da admiração que eu tenho, também és uma inspiração para mim e portanto fico muito feliz de sempre que tu aumentas a régua um bocadinho mais, isso também me inspira a fazer o mesmo e por isso vamos a isso. Vamos entregar aqui um grande conteúdo aqui à nossa comunidade, não tenha a menor dúvida. Olha, Paulo, hoje no digital e numa categoria muito particular, o marketing, tu és uma das autoridades em Portugal, portanto no seu global, não estamos só a falar do digital, mas no seu global, claramente foi um percurso que tu trilhaste ao longo destes anos, com muito investimento da tua parte, e esse é sempre um drive que iremos tocar nesse ponto, mas nós já brincámos algumas vezes sobre isto, né? Sobre aqueles teus primeiros vídeos, aquelas tuas primeiras fotos. Claramente tu és aquele caso que a idade fez-te bem, a idade fez qualquer coisinha por ti, a idade. Ótimo, fico muito feliz por isso. Fez qualquer coisinha por ti. Mas lá atrás, Paulo, e tu vieste de um ambiente de performance, de competição, tu foste atleta de alta competição, de competição, portanto, federado, e tu desde o início era fácil prever que as tuas características, a tua forma de estar, independentemente da área onde tu estivesses, iria ser sempre para ganhar. E a verdade é que eu normalmente peço sempre às pessoas para se apresentarem, mas eu vou falar um bocadinho sobre ti. Vou fazer hoje, Obrigado, vou inverter. Estou curioso um para ver como é que isso vai correr. Vou inverter. E eu acho que tu és, felizmente, tu és muito mais do que aquilo que aparece nas redes sociais. Ok? És mesmo muito mais do que isso. E aquilo que as pessoas veem, e naturalmente aquilo que tu permites ver, é apenas a pontinha do iceberg. E tu és muito mais do que isso, tu és uma pessoa com valores muito próximos aos meus, alguns iguais, outros diferentes em alguns aspectos, mas és uma pessoa maravilhosa. Pá. Obrigado. És uma pessoa maravilhosa, tens um coração muito grande, és uma pessoa que gosta de gostar das pessoas e que gosta naturalmente que as pessoas também gostem dela, as pessoas que tu tens no teu círculo naturalmente mais íntimo, de maior influência, mas és uma pessoa maravilhosa, pá, e queria-te dizer isso porque foste muito importante para mim em muitos momentos da minha jornada. Isso. Eu sei que sim, mas as coisas são para se dizer, não é? Portanto, as coisas são para se dizer e é para se dizer, e este é o meu espaço e portanto eu quero partilhar também isso. Gosto mais de sentir do que dizer, porque dizer toda a gente diz coisas bonitas, não é? É verdade. Mas isto no dia a dia, eu sei que é. A gente sente isto. Metade das nossas mensagens é dizer eu adoro-te. Mais ou menos. As tuas sim, as minhas não. Mas eu quero dizer isto, Paulo, e naturalmente, porquê? Porque hoje em dia nós criamos muito uma imagem nas redes sociais do empreendedor perfeito, do empreendedor que luta, do empreendedor resiliente, do empreendedor que não falha, do empreendedor que é adorado pela sua equipa. Portanto, cria-se muito esta capa, nem sempre pela mensagem que nós passamos, mas muitas das vezes da percepção que é criada do outro lado. E todos nós temos uma opinião sobre as pessoas, sobre aquilo que nós vemos nas redes sociais. Claro. Há pouco já falámos disto também num outro episódio com a Regina, mas na verdade quando as pessoas têm a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor, veem que tu não és só a competição, que tu não és só o querer ganhar, que tu és claramente uma pessoa que abre o coração e acolhe as pessoas dentro do coração. E por isso acho que era importante eu também definir. Eu costumo dizer, às vezes na brincadeira, às vezes com pessoas dentro do nosso círculo, que tu, na verdade, és um leão, que és um ursinho de peluche mascarado de leão, não é? Porque tu és mais um ursinho de peluche, porque efetivamente tens características que
também te permitem entregar-te às pessoas e dar-te a conhecer às pessoas, e isso é muito bom em ti, porque às vezes as pessoas só veem aquele atleta, né, da alta competição, aquele que quer ganhar, aquele que quer fazer, aquele que faz o maior evento, aquele que faz o evento épico, aquele que... Não, mas tu és muito mais do que isso. E portanto Isso. definia-te um bocadinho assim, porque acho que na vida vão sempre haver pessoas más, vão sempre haver pessoas que, e aqui naturalmente o mau e o bom às vezes é subjetivo, mas no sentido que há Pessoas sempre que estão em momentos de sofrimento. é isso. Mas, e no meu caso, a mim, tu permitiste-me também te conhecer melhor. E hoje eu não agradeço a amizade, mas agradeço-te isso. Tu teres permitido, num determinado momento, abrires também o teu coração e mostrares muito mais, porque nós conhecemos extremamente por um Mero acaso. mero acaso, e o objetivo era claro, era trabalhar contigo. Era Sim, trabalhar tu querias contigo. usar. Também podia ser isso, se estivéssemos na alusão da Gabriela da novela, podia ser isso, né? Paulo Faustino, se prepara que eu hoje lhe vou usar. Mas na verdade o objetivo era profissional, era nós trabalharmos em conjunto. Eu estava a iniciar o Swonk e portanto precisava de ajuda para fazer tracionar o meu negócio, e claramente já há muito tempo que não é isso, não é? Já há muito tempo Há que... muito tempo. mesmo. Olha, Paulo, lá atrás, essa tua forma de estar, a competição, tu sempre quiseste ser empreendedor? Nem sempre quis ser empreendedor, mas sempre quis vencer na vida, desde muito Boa. pequeno, desde muito pequeno. E eu cheguei a ter alguns empregos eu comecei a trabalhar aos 16 anos numa fábrica de plásticos de um familiar, e o meu primeiro emprego foi aos 18 anos, e dos 18 aos 19 eu tive 4 empregos. E em todos eles eu sentia-me frustrado, porque eu sentia que andava a um ritmo diferente da maioria das pessoas, e que sentia que aquilo que eu queria fazer e a forma como eu queria fazer nem sempre era bem aceite. E sentia muitas vezes preso. E um dia surgiu a oportunidade de começar a empreender, e eu comecei a empreender aos 19, com mais 3 sócios, e foi basicamente tudo aquilo que eu precisava para entender onde é que era a minha praia. E a minha praia era eu ter liberdade para poder fazer aquilo que a minha imaginação e a minha criatividade me permite. E tu já me conheces minimamente bem. Eu quando penso, não penso pequeno, não penso em fazer uma coisa pequenina, uma coisa... Se é para fazer, vamos fazer uma cena épica, seja isso o que for, ok? Seja isso uma empresa, seja isso um evento, seja isso o que for, se é para fazer, é para fazer bem feito. Tenho a felicidade de ter ao meu lado uma mulher que ainda é mais maluca do que eu, e curiosamente, ainda ontem estávamos num momento qualquer a falar sobre um determinado assunto, e eu estava a dizer mata e ela estava a dizer esfola, e entretanto eu estava... Esta mulher é pior que eu, ela ainda é pior que eu. E portanto, isso é bom, Eu quando digo pior, naturalmente, é no sentido, Sim, no sentido bom. num sentido positivo, porque isto dá-me prazer, dá-me muito gozo. Eu nem sempre quis ser empreendedor, mas eu sempre quis ser alguém que vence na vida. E o que é isso? Alguém que vence na vida? O que é esse conceito? Naturalmente hoje em dia já deve ter amadurecido bastante, Muito. evoluído muito sobre, porque numa primeira instância o vencer na vida muitas das vezes reduz-se a... Dinheiro. É isto, não é? Dinheiro. Até porque assim, eu venho de o meu pai separou-se da minha mãe quando eu tinha 15 dias. E portanto, eu sempre vivi uma vida diferente da maioria dos colegas que eu fui tendo ao longo do meu percurso escolar. E o meu pai fez 2 incursões pelo empreendedorismo, e as 2 correram mal. E a última correu muito mal. E uma das coisas que eu tinha para mim, também muito por influência da minha mãe, é que eu não queria ser como o meu pai. Mas eu só não queria ser como o meu pai
no falhar no empreendedorismo, porque tudo o resto eu quero ser como o meu pai, porque acho que ele é extraordinário em muitos aspectos. E só vim a perceber isso mais tarde, na idade adulta. Mas enquanto empreendedor eu não queria ser como o meu pai. Ou seja, não queria falhar. E quanto mais eu não queria ser como o meu pai, mais parecido eu era com o meu pai. E essa lição também foi uma lição que eu demorei alguns anos a perceber. Hoje, para mim, vencer na vida é uma coisa muito mais completa, ok? Vencer na vida, para mim, é ter uma família extraordinária como eu tenho, é ter uma equipa extraordinária como eu tenho, é ter bons amigos, é ter pessoas como tu perto de mim. Isso, para mim, é vencer na vida. O dinheiro é importante? É, claro que é importante. Claro que Todos nós temos objetivos financeiros. Nem faria sentido empreender para outra coisa, né? Porque a função de um empreendedor não é só impactar, também é ganhar dinheiro. E naturalmente eu gosto muito de ganhar dinheiro e gosto muito de dinheiro e olho para o dinheiro de uma forma positiva, porque eu acho que o dinheiro é um potenciador. O dinheiro não muda ninguém. Ou seja, aquela narrativa que as pessoas gostam muito de usar, ele agora desde que ganhou dinheiro está diferente. A pessoa não está diferente. O dinheiro só potenciou uma coisa que ela já era. E portanto, se tu és uma boa pessoa com dinheiro pode fazer muito bem. Potencia o bem. Pode potenciar o bem em múltiplos aspectos. Portanto, se tu não és uma pessoa boa, o dinheiro naturalmente vai potenciar isso. Portanto, o dinheiro não te muda. Tu já és aquilo. Acelera aquilo que... Ele só está a potenciar uma coisa que tu já és. Portanto, é esse o resumo. E voltando nesse vencer na vida, do querer fazer mais, e naturalmente durante a tua jornada, e até hoje, porque além dos negócios, tu tens um propósito ainda maior, que é ajudar outros empreendedores, tens um programa de mentoria, e portanto ajudas outros empreendedores também a fazerem essa jornada, e portanto o propósito mudou, é um face completamente diferente, não é? Portanto, o papel nós estamos no nosso negócio ou de mentorar empreendedores, o jogo é diferente, a responsabilidade é diferente. Tocas aí num ponto muito importante, que é a maioria das pessoas, e eu e a Regina às vezes costumamos ter alguns debates mais filosóficos a respeito precisamente desse tema. Ser mentor de alguém é uma responsabilidade muito grande, porque é a mesma coisa que subir a um palco para dar uma palestra. Tu tens que ter muita noção do que é que tu vais dizer e do impacto daquilo que tu vais dizer. E esse caminho não é um caminho que deva ser feito de forma leviana. Porque se eu tenho um determinado conhecimento, isso não significa que eu estou pronto para mentorar seja quem for. Primeiro, e antes disto tudo, há uma narrativa que para nós faz muito sentido, que é: eu só posso mentorar alguém a fazer um determinado caminho quando eu já passei por esse caminho. Esse é o primeiro ponto. E acho que é a validação, é a prova do algodão, não é? Acho que não faz sentido de outra forma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: eu tenho que ter muita consciência que, primeiro, se eu estou preparado para fazer isso, e há muita gente que olha, por exemplo, para o nosso programa, para o Sales Masters, e as pessoas hoje só veem o resultado do Sales Masters. Elas não veem todo o esforço que está para trás do Sales Masters. O Sales Masters nasce em 2021 e em 2021 eu já tinha 14 anos a empreender. Sozinho. Porque enquanto empresário já tinha 17. Ok? E as pessoas não veem isto. Aquele programa não surge por acaso. Ele surge porque existe um conhecimento acumulado de muitos anos a empreender, a criar equipas, a criar negócios. Alguns falharam, outros foram muito bem sucedidos, há muitas aprendizagens, mas há todo um caminho. Não é hoje acordei e apetece-me criar um programa de mentoria. E portanto, esse ponto é um ponto muito fulcral. E isso muda o jogo, muda o teu propósito, que é, deixa de ser sobre ti e passa a ser sobre eles. É um bocado como ter um filho, né? Tu tens um relacionamento com alguém, tens um filho,
Deixa de ser sobre ti, passa a ser sobre ele. Claramente. Nos negócios é a mesma coisa. Quando tu te tornas mentor, deixa de ser sobre ti, passa a ser sobre eles. Porque o teu foco são eles. Os resultados deles, as frustrações deles, os desafios deles, os sucessos deles. E o teu foco tem que estar aí. Tem que estar sempre aí. Que é como é que eu melhoro isto? Como é que eu faço estas pessoas performarem melhor? Como é que eu faço estas pessoas terem melhores resultados? Como é que eu faço para ajudar esta pessoa que está com este desafio? Há uma preocupação constante com as pessoas e o estado ou o momento delas, e tem que haver, na minha perspectiva, tem que haver, e também em relação ao próprio programa, que é como é que eu posso melhorar continuamente este programa para servir ainda melhor os meus clientes. E isso é um grande desafio. Estavas a falar 14 anos, 17 anos. Olhando hoje para o teu percurso, e vamos voltar agora aqui um bocadinho às dores, qual é hoje aquela fatura que tu não tinhas que ter pago e pagaste-a? Olhando neste teu percurso de 14 anos a empreender, qual foi... Hoje tu dizes assim, pá, eu aquela fatura não precisava ter pago. Epá, se queres que eu te diga, eu nunca me arrependo de nada que me acontece na minha vida, de bom ou de mau, porque é isso que me permite chegar aonde eu cheguei. E eu ressignifiquei muitas coisas que eu passei. O primeiro negócio onde eu decidi empreender com mais 3 sócios, eu era o sócio minoritário, fui afastado da empresa, foi um processo muito doloroso na altura, porque eu adorava aquilo que fazia, mesmo, e fazia muito bem aquilo que fazia. E fui afastado da empresa, e foi um processo muito doloroso, mas também foi um processo que me trouxe para o marketing. Portanto, eu não consigo olhar para isso como uma coisa má. Aquilo tinha que acontecer, percebes? Na altura dói, tu não compreendes, aquilo não te faz sentido, tu não achas justo, e justiça está no meu top 3 de valores, portanto, imagina. Mas se não fosse aquilo, eu hoje não estava onde estou. E não estaria a fazer aquilo que eu estou a fazer. E eu acho que faço muito bem aquilo que faço. E que não faria sentido eu continuar onde estava, porque hoje aquilo que eu estou a fazer tem um impacto muito maior do que aquilo que eu estava a fazer. Portanto, é muito ressignificar. É tu olhares para trás e pensares, tudo aquilo que te acontece na tua vida acontece por um motivo. O que acontece muitas vezes é, as pessoas não param para pensar qual é que é a lição que elas têm para aprender ali. Boa. E eu faço esta pergunta muitas vezes. Quando acontece alguma coisa, por exemplo, acontece alguma coisa nos negócios de menos positivo, e muitas vezes digo à Regina, qual é que é a lição que a gente tem para aprender aqui? E é esta reflexão que a gente tem que fazer. Porque há sempre uma lição para aprender. Que é, imagina, 2 ou 3 pessoas da tua equipa decidem se despedir amanhã. Ou numa semana. Numa semana perdes 2 ou 3 pessoas. Ficas fulo, ficas doente, são todos isto e são todos aquilo e são todos uns ingratos. Que é a reação natural. Para e pensa. Qual é que é a lição que eu tenho para aprender aqui? O que é que eu não estou a fazer bem feito? Que deveria estar a fazer? O que é que eu não estou a blindar que deveria estar a blindar? O que é que eu não estou a comunicar que deveria estar a comunicar? Qual é que é a nivelação de expectativas que está a existir ou não está a existir dentro do meu próprio negócio? Então é trazer muito para este momento de reflexão. Então quando eu olho para o meu passado e olho para as faturas que eu paguei, eu acho que as devia ter pago. Eu não acho que não as devesse ter pago. Eu acho que as devia ter pago. Porque foi com elas que eu aprendi, que eu amadureci e que eu cheguei onde cheguei. Por mais doloroso que isso seja. Okay. Excelente reflexão. Uma perspectiva... Isto, eu cheguei a esta conclusão 38 anos depois, não foi? Pronto, não foi quando comecei a empreender. A partir de agora todos já sabem a verdadeira idade do Paulo Faustino. Não, mas sim, mas é isto, ok, eu paguei esta fatura, mas o que é que eu experienciei, não é? Assim como quando nós... Na altura dói. Sim, né? Isto é quase como eu vou a um hotel barato e vou a um hotel caro. As faturas são completamente diferentes, mas... São. O que é que eu experienciei? Qual foi a lição que eu tirei de um e qual é que foi a lição que eu tirei de outro? É que são lições experiências completamente diferentes. E aí falas da experiência, não é? Qual é que é
Houve uma vez que eu vi uma frase e era mesmo muito interessante, que é hum, na vida, ou primeiro, na escola, dão-te a lição e tu depois fazes um teste. Na vida é ao contrário, não é? Na vida é, primeiro dão-te um teste, depois é que tiras a lição disso. Exatamente. É que é claramente ao contrário. E é isto que tu estavas a dizer para aqui, não é? Bom insight. Que é completamente diferente. Sim. Primeiro... Sim, e repara, a Regina, por exemplo, tem uma frase que ela costuma usar muitas vezes e que eu gosto muito, que é: nada te diminui, tudo te acrescenta. Porque muitas vezes as pessoas olham para as situações da vida, olham para as coisas que lhes acontecem, e agora falando do empreendedorismo, que acontecem nos negócios, que acontecem com clientes. Repara, eu conheço N negócios onde existem culturas de reclamar dos clientes, por exemplo. Porque o cliente assim, porque o cliente assado. E é muito fácil tu entrares nesta narrativa. É muito fácil tu entrares nesta narrativa. Repara, nada te diminui, tudo te acrescenta. Se um cliente foi embora de uma forma que tu consideras justa ou injusta, há uma lição para tu tirares daí. Sempre. Sempre, sempre, sempre. O problema muitas vezes é nós não paramos para refletir sobre as coisas que nos estão a acontecer. Seja nos negócios, seja na vida. E, portanto, trazer isto ajuda-te muito e é uma ferramenta muito poderosa para tu ressignificares muita coisa. Mesmo quando se ganha? Mesmo quando se ganha. Mesmo quando se ganha. Nós quando ganhamos, e ganhar é muito subjetivo, né? Claro. Mas depende do conceito de ganhar. Como mas perder sempre... também o é, não é? Como perder também o é. Certo, mas exatamente. Precisamente. Mas imagina, vou-te dar um exemplo prático de uma coisa que não tem assim tanto tempo. Quando nós fizemos o Marketing Masters no Centro Cultural de Belém, a primeira coisa que nós fizemos na segunda-feira quando chegámos ao escritório foi fazer um debrief. O que é que correu bem? O que é que não correu bem? E com a equipa toda que esteve presente no evento, toda a gente teve a oportunidade para falar, toda a gente deu os seus inputs e agora vamos trabalhar em cima disso. E correu bem. O evento foi incrível. Sim, em cima de um evento que correu O muito evento bem. foi incrível. A gente poderia chegar ao escritório, abrir uma garrafa de champanhe. Há lições para tirar ali. Houve coisas que não correram bem, que felizmente o público não conseguiu percepcionar. Eu nem diria que não correram bem, não correram tão bem, ou não correram como planeado, como tínhamos imaginado. Mas há lições para tirar ali, mesmo das coisas que correram bem, que é o que é que correu efetivamente bem e nós precisamos repetir. Porque muitas vezes não se faz este exercício de entender, ok, o que é que eu fiz que correu realmente bem e eu preciso de intensificar, melhorar, aperfeiçoar e repetir isto até à exaustão. Mas tu sentes que hoje, no mundo do empreendedorismo, nós empreendedores fazemos pouco isso? Fazemos muito pouco. Somos muito imediatistas. O empreendedor tem pouco tempo para respirar, Quando para é que foi a pensar última dentro do vez? negócio? Quando é que foi a última vez que celebraste uma conquista? Há muito tempo. Somos imediatistas. Somos muito imediatistas. Imagina, todos nós, eu não vou dizer todos, eu vou dizer quase todos. O primeiro grande sonho de quase todos os empreendedores é o primeiro milhão. É sempre aquele número que vem à cabeça. E isto não é nosso. Isto é mundial. Eu já fiz... eu já conversei com algumas pessoas nos Estados Unidos e é a mesma coisa. Sempre que elas fazem uma chamada de vendas com um potencial cliente que é empreendedor, o primeiro objetivo que todos eles dizem é $1 milhão. $1 milhão ou €1 milhão. Toda a gente tem $1 milhão como o primeiro grande marco. Celebraste o teu primeiro milhão? Nem me apercebi. Eu também não celebrei o meu primeiro. Porquê? Porque somos imediatistas. Que é... Tu quando atingiste o primeiro milhão já estavas a pensar no segundo. E nós somos assim em tudo. Que é, fizemos um projeto, correu bem, faturámos bem, bora. Qual é que é o próximo? Sim. Para a semana temos que não sei o quê. Nós estamos sempre nisto. Então paramos pouco para refletir sobre aquilo que estamos a fazer, que correu bem ou não correu bem. E uma das culturas que nós temos tentado, umas vezes bem, outras vezes menos bem, implementar na nossa equipa é termos uma cultura de briefing e debriefing. Sempre, em tudo o que nós fazemos.
O briefing nem sempre acontece, às vezes acontece, outras vezes não, depois também depende da complexidade do projeto. O debriefing é a mesma coisa, às vezes acontece, outras vezes não. E nós queremos garantir que isso acontece sempre. Porquê? Porque há sempre lições para tirar. Sempre. Sempre. E como é que tu hoje, como é que tu preparas esses momentos? Como é que tu trabalhas esses momentos em ti? Como é que tu hoje crias esse hábito? Instaurando, primeiro documentando, ok? Ok. Documentando. Uma das coisas, olha, vou partilhar contigo e com todas as pessoas que vão assistir a este Sim, Paulo, podcast. se quiseres dizer alguma coisa mais privado, Digo-te ao ouvido. eu Desligamos o som. cortamos este take. Não, é tranquilo, é tranquilo. Posso dizer a toda a gente. Eu e a Regina, na próxima semana, vamos fazer um exercício que nunca fizemos e que, se tudo correr bem, e à partida correrá, será um exercício que eu até faço questão da gente repetir, que é, nós vamos tirar uma semana, vamos estar uma semana fora do escritório, numa outra localização, não interessa aonde, uma semana inteira, não é de férias, é uma semana inteira só a planear negócio, só a estruturar negócio. Eu e a Regina, os dois, num hotel, uma semana inteira só para estruturar negócios e empresas. Porquê? Quando é que nós paramos para estruturar? Nós estruturamos on the fly, que é, as coisas estão a acontecer, olha, faz isto, Zé, Manuel, faz aquilo, Ana, não te esqueças de não sei o quê. Certo. A gente faz gestão e microgestão on the fly. Não há um momento de vou parar e só pensar no negócio. A maioria das pessoas não faz isto. E nós também não. E, portanto, há momentos em que tu sentes que é importante parar e fazer, e tu fazes durante 2, 3, 4 horas, chutas aquilo, e depois, on the fly novamente. Depois paras mais um bocadinho, estruturas, largas, on the fly. Não há aquele momento de, para, completamente. Não é desliga o negócio, é para, tu, enquanto dono do negócio, só para estruturar. Só para pensar. Mas um momento mais difícil, eu vou-te contar uma história agora minha. O ano passado, eu fiz esse exercício. O ano passado, convenci o Daniel, o meu sócio, no Swong. Disse, Daniel, olha, gostava de ir a este evento. É no Canadá. Pá, e era porreiro tu vires também. Porquê? Porque vamos criar um período, os dois, sozinhos, fora da empresa, num outro contexto, num outro país, e aproveitámos para ir a um evento tecnológico, que era o Collision, e o que nós vamos fazer, pá, é vamos reunir e vamos preparar a empresa para os próximos tempos, etc, etc, etc. E lá fomos os dois para o Canadá exatamente com este objetivo. E como é que correu? Trabalhámos todos os dias. Eu trabalhei todos os dias. Certo. E o Certo. Daniel, lembro-me que estávamos no avião, instalado já, e o Daniel começa a debitar. O Daniel, às vezes, é mais pragmático do que eu. Em alguns assuntos mais técnicos, ele tem um pragmatismo diferente do meu. E ele começou a falar. E disse, Daniel, calma. Pá, agora vamos aproveitar a viagem, não vamos já discutir. Temos 6 dias no Canadá, não precisamos ir já discutir estes temas todos. Pá, bota aí um filme na Netflix, vamos assistir um filme na Netflix agora no avião. Não vamos aqui no avião até discutir temas da nossa empresa porque outras pessoas vão ouvir. E ele lá se convenceu. Chegámos ao Canadá. Eu acho que nós chegámos para aí um sábado. No domingo fomos sair, fomos ver um jogo de beisebol e foi um domingo espetacular. A seguir inicia aquela segunda-feira, começa a cair o Slack, começa a cair e-mails, começa não sei o quê, e eu começo-me a levantar às 3 da manhã, que aqui já eram 8 da manhã, e tive aquele tempo todo. E ao sair, o Daniel disse, então, afinal viemos para aqui para planear e não planeamos nada. E portanto foi essa tentativa que... E não correu bem. Não correu bem, está tudo certo. Tentámos fazer o processo. E comunicaste isso à equipa? Não. Então. Pode ser... Esse é o primeiro ponto. Esse é um dos primeiros pontos, que é...
Imagina, por exemplo, quando eu escrevi o meu livro e o lancei em 2019, eu estive a escrevê-lo em 2018, e uma das coisas que eu fiz foi sair uma semana, fechar-me durante uma semana inteira, longe do mundo, só a escrever. Não fiz rigorosamente mais nada durante uma semana senão escrever. Mas eu comuniquei isso à minha equipa, que é, durante esta semana, ninguém me chateia, ninguém me pergunte nada, ninguém me mande nada, porque eu não vou dar resposta. Eu vou estar uma semana fora, 100% concentrado nisto. E foi esse o objetivo. E foi cumprido. O que é que nós vamos fazer agora? Comunicar à equipa, exatamente a mesma coisa. Pessoal, vamos estar uma semana fora. Pá, reduzam ao mínimo dos mínimos, não é... Obviamente, numa estrutura não podes dizer, não me liguem por nada, porque se a casa estiver a arder, mas avisem. O Paulo disse que não era para ligar, não é? Portanto... Certo. Convém. Certo. Só se a casa estiver a arder. Pronto. É a filtragem, não é? É a filtragem. Filtrem ao máximo, porque nós vamos estar fora só a trabalhar e a estruturar. Óbvio. É assim, é muito difícil tu desligares a 100%, porque há sempre uma ou outra resposta que tu tens que dar num processo qualquer de decisão mais complexo. Mas se conseguires reduzir ao mínimo, tens muito tempo para planear. E esse é o nosso foco. Nós também já temos as ideias minimamente estruturadas do que é que queremos debater e estruturar em conjunto, portanto tem tudo para correr bem. E é um exercício interessante, porquê? Porque nós passamos muito tempo a executar e a fazer acontecer. Claramente. E pouco tempo a estruturar e a planear. E portanto é uma coisa muito interessante. E que porque a estratégia não é mensurável e o realizares uma task é mais mensurável do que fazer um planeamento estratégico. Claro. E é muito mais atrativo, repara. Entre eu e a Regina irmos para um hotel, passar uma semana só a estruturar as empresas, ou passarmos uma semana de férias a curtir, ou passarmos uma semana a dar aulas, ou a fazer um programa, ou um evento, ou whatever, qual é que é mais atrativo? Sim. Claramente. Estruturar não é atrativo, não é? Mas é um bom ponto que trouxeste para aqui. Pá. Estruturar não te coloca dinheiro no bolso imediatamente. É uma visão muito de longo prazo. E como nós todos empreendedores, somos muito imediatistas, nós pensamos naquilo que faz mexer a agulha já. E não naquilo que vai fazer mexer a agulha daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Mas isto também depende muito do nível da maturidade em que o teu negócio está. É assim, depender não depende. Depender não depende. Okay. Porque se tu estruturares desde o início é mais fácil. Okay. Mas como tu não sentes essa dor, não o fazes. Só quando começa a ser insuportável é que tu sentes a necessidade de o fazer. Percebes? Imagina, vou-te dar um exemplo. Processos. Quando é que tu começas a pensar em processos dentro de um negócio? Começas a pensar em processos dentro de um negócio quando começas a ter uma equipa grande onde o output... Quando já está toda uma confusão geral. Quando já está tudo no caos. E tu pensas, meu Deus do céu, cada pessoa faz do seu jeito, da sua forma. Claramente. Porquê? Porque não existe uma forma de fazer as coisas. E a partir daí tu percebes, ok, tenho que resolver isto. Então começas a documentar processos. E depois é uma luta gigante. E depois é um parte, porque na maioria dos negócios, quando se começa a documentar processos, já o negócio é grande demais e documentar processos é um parte, é doloroso. E isto acontece com a estrutura, exatamente da mesma forma. Que é, imagina, por exemplo, eu e a Regina passámos umas horas valentes a construir o playbook da agência. Aquele playbook é brutal e tem a nossa visão para basicamente tudo o que nós fazemos dentro da agência. Mas aquele playbook foi criado tarde demais. Já deveria ter sido criado mais cedo. Ok? Ou seja, quando nós sentimos a necessidade, e nós já sentíamos a necessidade há algum tempo, quando nós sentimos a necessidade, já é tarde demais. Nós temos que antecipar esse movimento. Todos nós temos que antecipar esses movimentos. Então, tudo o que tem a ver com estrutura, com estratégia, com processos, com planeamento, com organização interna, tem que ser planeado antecipadamente. Antes de sentires a necessidade. Ok. Certo. E eu estou nessa jornada, não chamo playbook, chamo handbook, same thing. O nosso é para brincar. Para mim está mais à mão. Mas no início é mais execução ou mais planeamento? Mais isso.
O que acontece ou o que deveria acontecer? O que acontece O é que mais é execução. necessário? Necessário para quem começa a execução. Ok. Repara, na fase 1 de um negócio, o mais importante é validares a tua ideia de negócio Boa. e fazeres vendas. Ponto. É isto. É isto. Exatamente Esta é a isso. tua missão. Tu não vais construir equipa, tu não vais precisar de uma estrutura complexa, tu não vais precisar de processos, tu não vais precisar de uma série de coisas. Precisas validar a tua ideia e precisas fazer vendas. Ponto. É isto. Quando passas para uma segunda fase em que começas a ter equipa, começas a construir uma equipa, começas a ter outras necessidades, não é? Porquê? Porque quando tu, assim que adicionas uma pessoa à tua equipa, tu tens, dentro da tua estrutura, uma pessoa que pensa por ela própria. E se tu não lhe disseres como é que tu queres que as coisas sejam feitas dentro da tua empresa, ela vai assumir para ela que ela sabe como é que as coisas deveriam ser Certo. feitas. E é aqui que entra o desalinhamento, que é quando as pessoas, por elas próprias, determinam que determinado trabalho ou determinada função deveria ser feita desta maneira. Porque, e não está errado. Elas não estão erradas. Nós é que estamos errados Porque em nada não lhes diz. documentar. Sim, exatamente. Agora imagina, tu entras... Há muita gente que gosta do processo do McDonald's. O McDonald's tem um processo. Tem um processo. Tu sabes quanto tempo é que tens que deixar a carne na grelha, tu sabes quantos molhos é que tu pões, quanto tempo é que as batatas fritas estão a fritar, tu sabes tudo. Aquilo está milimetricamente Quanto tempo é que documentado. tens que lavar as mãos? Documentado, está documentado. Se está documentado, independentemente do McDonald's no mundo onde tu vás, o output é sempre o mesmo. Porque está documentado. E toda a gente executa da mesma forma. O que é que acontece? Dependendo das empresas... Depois vêm aquelas pessoas que dizem mas criatividade não se pode documentar. Que também acontece. E efetivamente não pode. Criatividade não se documenta. Ok? Tu não consegues processualizar a criatividade. Ok. Isso seria estúpido. No entanto, a criatividade tem que entrar dentro de um processo. Existe um processo para fazer um determinado trabalho. Imagina, construir um funil de vendas. Okay? Pode existir um processo para construir um funil de vendas. A criatividade entra numa determinada parte. Acabou. É isto. Okay? Agora, um processo em si não tem criatividade. Mas até na criatividade existe um processo, porque tu não consegues ser criativo, imagina, dentro de uma sala onde existe imenso ruído, imensas pessoas a falar sobre um conjunto Consegues, de coisas. depende do teu perfil. Também é verdade. Depende do teu perfil. Também é verdade. Por exemplo, eu tenho um perfil... uns fones de música. Eu tenho um perfil onde eu consigo muito facilmente, e isto às vezes irrita a Regina, abstrair-me de tudo o que está a acontecer à minha volta. Tudo. Não consegues? Consigo. Consegues? Consigo. Ok. Consigo. Eu posso estar numa sala com 50 pessoas. Se eu estiver a pensar num assunto qualquer, eu não ouvi nada do que se passava à minha volta. Nada. Zero. E às vezes as pessoas estão a falar para mim. E eu não estou a ouvir nada. Sim, isso acontece muitas vezes. Mas é diferente. Imagina, há um tema dentro de uma Mas sala. há pessoas que funcionam bem assim. Agora, às vezes as pessoas estão a falar para nós e a gente não ouve. Há outras pessoas que não conseguem trabalhar com ruído, por exemplo. Eu não consigo trabalhar com música. Com música nos ouvidos, por exemplo. Afeta-me o meu processo criativo. Eu gosto de trabalhar em silêncio. Eu, por exemplo. Okay. Eu quando comecei a empreender, comecei a trabalhar em casa. Eu trabalhava em casa sozinho. Eu passava literalmente 24 horas por dia sem barulho nenhum. No silêncio absoluto. Era assim que eu trabalhava. No silêncio absoluto. Não há música, não há televisão ligada, não há nada. Sou só eu e o meu computador. É isto. Isto para mim é um processo criativo. Mas depois foste para o café. Depois comecei a ir para o café. Porque tinha que encontrar a minha Regina. Boa. Olha, Paulo, hoje, e vou puxar agora aqui este... Tu já tiveste muitos alunos, já mentoraste muitos empreendedores. Qual é que é o padrão que tu identificas naquele empreendedor inicial? Qual é que é... Tu consegues ver assim aquele padrão que, isto acontece em todos os empreendedores. Todos os empreendedores cometem este erro, todos os empreendedores inicialmente pensam desta forma. Qual é o padrão? O que é que eu quero com esta pergunta? É que alguém que neste momento nos esteja a ouvir fique numa situação de desconforto. Okay? De dizer,
isto está-me a acontecer? O que é que tu identificas que é o padrão nos empreendedores? Que estão a começar, Certo. que estão a encontrar todas aquelas dores do negócio. Posso-te já dar 2 pontos. Força, vamos a isso. Primeiro deles, colocam-se muito poucas vezes em situações de desconforto. Ok? O que é que isso quer dizer? Já te vou dar um exemplo. Okay. Segundo, fazem pouco para vender mais. E agora vou-te dar o exemplo. Essa eu já percebi melhor. E agora vou-te dar o exemplo. Porque aconteceu há 40 minutos atrás. Há 40 minutos atrás recebi uma mensagem de uma mentorada a dizer-me admiro-te muito, agora percebo o esforço que dá vender um programa de mentoria. Estou com 5 vendas apenas, estou a fazer 3 calls por dia, o que é que eu posso fazer para melhorar estes indicadores? E eu disse-lhe, faz mais calls. Eu, quando vou vender uma mentoria, eu faço chamadas de 30 em 30 minutos, das 10 da manhã às 7 da tarde. É mesmo? Non-stop. É punk. É super cansativo. Mas tem que ser feito. Queres vender mais? Faz o que é preciso ser feito. A maioria dos empreendedores não faz o que é preciso ser feito para ter melhores resultados. E isto é chapa 5 para praticamente todos. Objetivos. E aqui entra a zona de conforto e a zona de desconforto. A maioria dos empreendedores estabelece objetivos que eles sabem que conseguem cumprir. Imagina, este ano faturei 20 mil euros. Objetivo para o próximo ano, 30 mil, 40 mil. Porquê? Porque a pessoa já sabe que vai conseguir alcançar aquele objetivo. Onde é que está o desconforto aí? Não há desconforto. Não está na zona de crescimento. Não está. Não há desconforto. O nosso objetivo para este ano, no nosso grupo, é crescer 75%. E eu estou-me a ver a rasca para lá chegar. Nos primeiros 2 semestres do ano, crescemos 62,5%. Estou longe dos 75%. Mas estou muito acima se tivesse definido 30%, do que se tivesse definido crescer 20%. Percebes? E é aqui que está a diferença. Meu, se tu não és, e isto não tem só a ver com ambição, tem a ver com estratégia também, ok? Não é, mas eu não sou ganancioso. Não tem nada a ver com ganância. Ganância é uma coisa negativa, a ambição é uma coisa positiva. Se tu não fores ambicioso e se tu não fores estratégico a trabalhar, tu também não vais correr atrás, porque repara, quando nós estabelecemos um objetivo de crescer 50%, 70%, seja o que for, eu não sou a pessoa capaz de alcançar aquele objetivo. Eu tenho que me transformar nessa pessoa. Então eu vou correr atrás. Tu vais trabalhar em função desse objetivo. Se tu estiveres a trabalhar em função de um objetivo que tu já sabes que consegues alcançar, o que é que tu vais andar a fazer o ano todo? Vais andar a coçá-los. Vais andar o ano todo a coçá-los. E em vez de teres passado de 20 para 100, passaste de 20 para 40. Ou de 20 para 30. Porque passaste o ano todo a coçá-los. Percebes? Porque em vez de teres feito 100 chamadas com potenciais clientes, fizeste só 10. E isto é um desafio. A maioria dos empreendedores, quando começa, esforça-se pouco. Porquê? Porque quando começam e começam a fazer as primeiras vendas e começam a ter os primeiros resultados, é tipo, isto está top. Parece fácil. Isto está top. Estou aqui a tirar 1.500, 2.000, 2.500 euros. Isto está top, está bom. E depois quando percebem, ok, quer fazer crescer o meu negócio. Ui, amigo. É aquela transformação quando passas do freelancer para um negócio, não é? Ui, amigo, queres fazer crescer o teu negócio? Então vais ter que dar corda aos sapatos. Vais ter que te pôr no desconforto. E atenção, eu não acho que a gente só cresça na zona de desconforto. Eu também acho que a gente também cresce na zona de conforto, ok? Mas a zona de desconforto é importante para quê? Para puxar por ti. Imagina, e este é um dos princípios do treino, né? Da alta competição. Como é que tu corres mais rápido? Como é que tu saltas mais longe? Tens que ir para o desconforto. Treinar. Tens que ir para o desconforto.
Vais treinar com cargas que puxam por ti, que te fazem crescer, vais dar o limite, vais ter dias que parece que vais morrer na pista. Para quê? Para depois, quando tirares esse peso todo e essa carga toda, tu possas voar. Percebes? Imagina, tu se fores correr, vou-te dar um exemplo, que era um treino que eu odiava. Imagina, saltar barreiras a um metro de altura, a pé juntos. Imagina 15 barreiras, ok? Saltar a pé juntos, pim, 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 pim. Fazer saltos com pesos, fazer pliometria, saltar para cima de caixas. Pá, são coisas, e com pesos nas pernas, por exemplo. Mano, quando tu tiras o peso das pernas, tu voas. Certo? Imagina, treinas com peso nas pernas. Imagina, faz 100 metros a puxar, por exemplo, um disco de 5 ou de 10 quilos. E a seguir faz 100 metros sem o disco. Mano, tu voas. Porquê? Porque tu primeiro tens que ir ao limite, que é para esticares um bocadinho, para depois, quando tirares essa carga, tu voares. Acontece exatamente a mesma coisa nos negócios, que é, se tu também nunca te esticas, se tu também nunca testas os teus limites, se tu também nunca vais ao desconforto, tu não sabes até onde é que podes ir. Tu não sabes até onde é que podes ir. Vou-te dar outro exemplo. E depois também tem a ver com o teu mindset, que é, porque é que há pessoas que alcançam e agora vou pôr entre aspas, alcançam o impossível. É como aquela frase, não é? Por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. E é muito isto. Porque muitas vezes nós deixamos-nos limitar pela nossa própria mente. Vou-te dar um exemplo. Quando eu decidi começar a dar formação presencial em 2017, o primeiro curso que eu fiz foi com o Rafael Reis. E fizemos no Brasil e depois fizemos em Portugal. Fizemos no Brasil para 100 alunos. E chegámos a Portugal e decidimos fazer uma turma para 100 alunos. E na altura, um amigo da área apanhou-me num contexto e ele viu que a gente tinha lançado o curso e ele disse, então, e já vi que vais lançar o curso em Portugal e tal, e não sei o quê. Até quantos alunos é que tu queres pôr? 100. 100 alunos? Tu és maluco. Nunca na vida tu vais conseguir meter 100 alunos numa sala. Eu já dou formação há muitos anos. Se conseguires meter 20, 25 alunos, dou-te os parabéns. E eu, ao fim de 15 dias, disse-lhe, já temos 50, queres que eu te avise quando tivermos 100? E pusemos 100. Porquê? Porque nós não sabíamos que era impossível. Nós não sabíamos que era impossível. Era impossível porquê? Já alguém tentou? E um dia, numa chamada com um dos meus mentores, com o Todd Brown, na realidade com o braço direito do Todd Brown, o Damien, eu falei-lhe disto e ele disse-me, porquê é que só metes 100 pessoas? Já tentaste meter 200? E eu disse-lhe, não. Então tenta. E eu e a Regina tentámos. E pusemos 200 pessoas em Lisboa e 200 pessoas no Porto. É isto. É isso, claramente. A gente limita-se. Nós é que criamos as nossas próprias barreiras. E os empreendedores, quando começam a empreender, colocam muitas barreiras também. Ok? Pá, boa. Deixa fluir, meu. Excelente tópico. Isso aconteceu-me a mim e ao Vítor, como tu sabes, agora no lançamento da nossa imersão. 100 pessoas. Como é que se faz? Ponto 100 pessoas. Ponto 100 pessoas. E é para isso que a gente está a trabalhar, para meter lá 100 pessoas. O desafio é, se tu trabalhares para colocares na tua imersão 30 pessoas, tu vais colocar 30 pessoas. Se tu trabalhares para pôr 50 pessoas, tu vais trabalhar em função de 50 pessoas. Se tu quiseres pôr lá 100, vais trabalhar em função de 100. E se calhar se trabalhares em função de 200, pões lá 200. Percebes? Sim. Porque vais gravar mais criativos, vais investir mais dinheiro, vais fazer mais chamadas, vais pôr a tua equipa comercial a fazer mais atendimentos, vais mandar mais newsletters. Tu vais fazer o que é preciso fazer para pôr lá 200 alunos. É fazer o que tem que ser feito. É isto. É este o mantra dos empreendedores. É isto, percebes? É isto. Paulo, e o que é que tu hoje, o que é que o Paulo dos 38 anos tinha dito ao Paulo que está a começar? O que é que tu tinhas dito a ti lá atrás? Investe mais na tua marca pessoal desde o primeiro dia.
Todos nós somos uma marca, todos, sem exceção. É esse o ativo do teu negócio? Não. Não. Este é um dos ativos que faz crescer os meus negócios. É diferente. É aí que as pessoas confundem o jogo. Que é, quando tu trabalhas a tua marca pessoal, tens que entender que há duas abordagens possíveis. Ou tu és a marca, ou tu és a marca, ou tu não és a marca. Ok? Por exemplo, nós temos as nossas empresas. Eu não sou a marca das nossas empresas. Eu alavanco as nossas empresas. É diferente. Agora, imagina que a minha empresa se chamava Paulo Faustino. Eu era a minha marca. A minha empresa era eu. A minha empresa não sou eu. A nossa Academia de Marketing Digital não sou eu e a Regina. É um conjunto de muitos experts em muitas áreas diferentes. A nossa agência não é o Paulo e a Regina. É uma equipa que está lá e que entrega todos os dias o melhor aos nossos clientes. Ok? Então, tu tens que pensar que... Imagina, o outro exemplo clássico. Mas isso és tu. Outro exemplo clássico. O Elon Musk. Sim, O Elon Musk não é a Tesla. O Elon Musk não é a SpaceX. O Elon Musk não é o Twitter. Ele alavanca as marcas... fruto da sua marca pessoal também e da influência que ele tem. Porquê? Porque quando tu trabalhas a tua marca pessoal, tu trabalhas autoridade, percepção de valor e influência. E estas três coisas são muito mais difíceis de tu conseguires numa marca empresarial. Claramente. Ok? Tu consegues trabalhar a tua autoridade na marca empresarial, a influência é mais difícil, ok? Porque tens uma comunicação mais de marca, não tens uma comunicação tanto de proximidade com o público. E persuasão também podes ter de algumas formas, não de todas. A marca pessoal alavanca tudo o resto que gravita à tua volta. Portanto, quanto mais cedo tu começares a trabalhar a tua marca pessoal, mais cedo tu começas a alavancar o teu negócio. E as duas coisas podem coexistir. As tuas empresas e a tua marca pessoal. Uma delas vai desaparecer. E eu tenho consciência disso. A minha marca pessoal vai desaparecer no dia em que eu morrer. Está tudo bem. Mas as minhas empresas não. Mas pode não desaparecer. Ok? A marca Steve Jobs não desapareceu. Certo. Isso é o legado. É aquilo que tu deixas. A tua marca cria o teu legado. Certo. É demasiado profundo para falarmos agora disso aqui. Não é. É uma herança, não é um legado. Herança é aquilo que tu deixas para os outros. Legado é aquilo que tu deixas nos outros. São duas coisas diferentes. Certo, mas E muitas vezes... o Steve Jobs deixou muitas coisas nos empreendedores. Ele não deixou nada para os outros. Ele não deixou uma herança. O Steve... Certo. Pelo menos a mim, certo. a mim não a ti deixou. não, a ti não. O a ti time não, nigeriano, não é? A ti não. Mas o Steve Jobs acho que deixou um grande legado. Deixou um legado positivo e negativo. Isso que é discutível, não é? Certamente. Que é altamente discutível. Mas deixou muita coisa, tanto na Apple quanto fora da Apple. Ok? É verdade. É um facto. E isso tem muito a ver com o quê? Marca pessoal. Voltamos à história da marca pessoal. O trabalho que foi feito na marca Steve Jobs. E é muito curioso. Falei do Steve Jobs esta semana precisamente por isso, que é, mesmo hoje, falei na quarta-feira, mesmo hoje que tu vês uma Apple com um Tim Cook a bater recordes atrás de recordes. Não é a magia. O facto do Tim Cook ser uma pessoa menos empática, que aparece menos vezes, que dá menos vezes a cara, que humaniza menos a marca, não te faz criar a mesma ligação que tu criaste com o Steve Jobs. Claramente. E o Steve Jobs tinha uma outra característica que eu também tenho vindo a estudar, que é uma característica que normalmente faz parte das marcas pessoais que crescem rápido, que é polarização. Quanto mais polarizante tu és, mais tu cresces. Porquê? Porque tu crias... E marcas que não são polarizantes em nada, também é aquele tipo de marca que não é carne nem é peixe, está sempre bem com tudo, tudo serve, tudo... A polarização também é uma coisa boa. As pessoas fogem dos haters e fogem dos desafios ou dos problemas de terem uma opinião vincada sobre alguma coisa, mas isso também é importante. Porquê? Porque tu não queres toda a gente a seguir-te. Tu só queres as pessoas que se revêem em ti e naquilo que tu defendes. Certo.
ok? E essa polarização ajuda-te a crescer. E o Steve Jobs era altamente polarizante. Claramente. Altamente polarizante. E tens muita gente que é polarizante no mercado e que tu conheces O também. próprio Elon Musk. Sim, o próprio Elon Musk é altamente polarizante. Claramente. E por isso é que ele cresce rápido. Aliás, ele cresceu muito mais rápido do que, por exemplo, um Bill Gates, Sim. Sim. que nunca foi polarizante. Fica nos bitcoins. Que nunca foi polarizante. Nunca foi polarizante. Boa. Mas vai ver o volume de seguidores de um Bill Gates e vai ver um volume de seguidores de um Elon Musk. Sim, também Foram momentos diferentes e fases É diferentes. isso, não é? O Bill Gates começou a empreender, ainda não havia internet. Não É é? isso. Ele quase criou a internet, não é? Quase criou. Certo. Mas a verdade é que também, mesmo que tivesse acontecido, sim, acredito que claramente o Elon Musk... Mas ele não tem um perfil polarizante. é Ele não isso. tem um perfil polarizante. Mas o Elon Musk tem e ele cresce muito rápido por isso. Excelente. Até porque mesmo as pessoas que não se revêem acabam por seguir só para ver a treta a acontecer, estás a ver? Certo. Então Então onde é que, é um... então onde é que a linha vai, não é? Então onde é que a linha vai? Exatamente. Então é engraçado. É tipo aquelas pessoas que seguem só com o intuito de ver a casa a arder. Estás a ver? A malta gosta de Bolinho de pirotecnia. pipocas Exatamente. Bolinho de pipocas e bola. Exatamente. Paulo, muito obrigado aqui pela tua presença. Sim, Obrigado, já passou, passa mesmo muito rápido. Já passou? Já passou. Meu Deus do céu. Já passou, mesmo. Muito obrigado aqui pela tua presença. Sabes Obrigado. que, foi naturalmente um gosto enorme. O The Doers vai estar sempre aqui para te receber, portanto, mais oportunidades irão surgir. Iremos ter outro tipo de momentos, tenho certeza absoluta, também Claro para estarmos juntos e entregarmos valor juntos também. E por isso, obrigado por essa oportunidade que existe e de me receber sempre, dentro do teu círculo. A porta está sempre aberta. Tu sabes. Coração. Claro que sim. Obrigado. Doers, como vocês sabem, o meu objetivo é trazer-vos o melhor, entregar-vos os melhores empreendedores, os melhores fazedores, e por isso queria mesmo muito ter aqui o Paulo Faustino comigo e com vocês. Por isso, 7h10 da manhã, está na hora de irmos fazer aquilo que tem que realmente ser feito. É isto que o empreendedor tem que fazer. Por isso, próximo episódio, segundas-feiras, 6 da manhã, aqui com vocês, para falarmos sobre empreender exatamente como é. Sem bullshit, sem tangas, sem sonhos cor-de-rosa e sem conto de fada. Obrigado pela vossa presença. Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões. Nós crescemos e melhoramos para vocês, para vos trazer o melhor. Um abraço e vamos fazer acontecer. Obrigado, Bora. Paulo. Obrigado, João.